Boa noite, irmãs, paz do Senhor. Sejam bem-vindas ao nosso encontro das Servas em Ação. Esse momento é que de vários lugares temos irmãs das Servas em Ação. Te marcou esse encontro a cada segundo sábado do mês. E nós temos a grande alegria de receber hoje a Marlene, vai nos trazer a mensagem. A Cláudia vai ser entrevistada pela Roselane. A nossa irmã Carol manda um abraço a todas e pede oração, porque ela pegou uma gripe e a garganta inflamou. E, pelo que me consta também, as netinhas vão estar com ela esse final de semana, ou estava. Então, ela também está curtindo um pouco. Então, o motivo maior foi a garganta dela que estava inflamada. Então, ela manda um abraço e pede oração, tá bom? Eu quero dar as boas-vindas a todas vocês. Eu quero lembrar uma passagem muito legal que eu amo, que é o momento que Jesus encontra a mulher samaritana. E quando Jesus diz para ela que ia dar uma água que ela nunca mais teria sede. E nós, mulheres, nós temos que sentir essa sede sempre em nossas vidas, para que a gente possa encontrar Jesus e ter essa água que vai jorrar de nós ao ponto de contagiar a todas as irmãs e irmãos. Então, eu quero dar boas-vindas a todos vocês, servem ações que estão aqui e que vão estar ouvindo essa mensagem. Vamos estar orando agora, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, todo maravilhoso, obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor nos dá, desde a salvação em Cristo, a nossa alimentação, proteção, sabedoria, nos guiando a toda a verdade através do Teu Espírito Santo. Obrigada, Senhor. Pai, perdoa o nosso pecado, nos dá sabedoria como te servir, porque Tu és o nosso Deus. Abençoe a todas as irmãs que estão aqui, tudo que elas precisam, Senhor, para a sua vida. Tudo que o Senhor puder estar com ele. Esteja com os enfermos, cuide daqueles, Senhor, que estão precisando também da tua orientação espiritual. Esteja com todas as irmãs no Brasil inteiro, que nunca desista de servir a ti em todo e qualquer momento. Em nome do teu Filho, nosso Senhor e Salvador, que oramos. Amém. Quero chamar a Roselane aqui. Roselane, é contigo, amiga. Ok, sim. Então, novamente, boa noite a todas as irmãs que estão aqui conosco. É uma alegria imensa ter vocês conosco participando nessa noite maravilhosa, nesse encontro das Servas em Ação, né? Então, hoje nós temos essa entrevista muito especial com a nossa querida irmã Cláudia Souza. Acredito que a maioria aqui que estão aqui na telinha já a conhecem, né? Ou alguns não conhecem, mas será um prazer de conhecê-la hoje. Você vai passar algumas fotos, se alguma coisa... Eu tenho uma foto aqui que eu faço questão de mostrar. Ok, para a gente conhecer um pouquinho mais da Cláudia. As pessoas conhecem mais um ser atrás dela. Aliás, na frente dela. Sim. Cláudia está em Maringá agora, né? Olha isso, só. Então foi essa família linda aí. Tá faltando o Josué aí na foto, né? Então essa é a Cláudia, o esposo Valdizan, filha Dani, a netinha, né, tia Mel, né, Melissa, o Joel, e falta o... Deu branco agora. O Josué. Josué, isso! Então, esses são os filhos da Cláudia, né? Todos já adultos, né? Formados. Acho que o único que formar é o Joel, não é isso, Cláudia? A Cláudia é formada em pedagogia, juntamente com seu esposo Valdizan, e a Dani é na administração, é isso? Isso. Tô certo. Tá certo, tá indo bem. Então, essa Cláudia nossa tem mais, acho que 30 anos de fé, né, na caminhada com Cristo, ela juntamente com a sua família, com seu esposo Valdizan. Então, nós vamos fazer algumas perguntinhas para ela, entrevistá-la, né? Você quer falar alguma coisinha, Cláudia, da sua família? Fazer uma ressalva?
Então, eu quero dar boa noite a todas, né? Aquelas que ainda eu não disse boa noite, agradecer a Deus, né, por estar aqui com as irmãs e essa oportunidade, né, de falar um pouco daquilo que o Senhor tem nos chamado, né, para fazer. Acho que é isso, Rose. Não tem muito, Ok. né, o que falar. Ela vai falar no decorrer da entrevista, a gente vai fazer umas perguntinhas que vão ajudar a gente conhecer um pouquinho mais da Cláudia. Então, eu tive o prazer de conhecer ela na pandemia, né? Acho que algumas irmãs conhecem na pandemia, né? O contato. E a Cláudia, ela serve muito ao Senhor, né? Já esteve em algumas cidades, em algumas regiões, ela com a família dela. É uma grande serva do Senhor e uma mulher realmente sábia, eu posso dizer que é uma mulher sábia. E muitas vezes conversamos pelo WhatsApp, e é uma irmã muito prestativa, muito amorosa. Até pela forma de falar dela, você já pode observar, né? Que é uma mulher mansa também, né? Tem essa mansidão, essa tranquilidade, né? No falar, e nos transmite como posso dizer, essa sabedoria, né? No falar. Então, são algumas perguntinhas para que ela nos ajude a conhecer um pouquinho mais da família dela, né? Então, a primeira pergunta, Cláudia, é: como esposa de um homem que por um bom tempo foi obreiro em tempo integral, pregando, evangelizando e fazendo um programa de rádio bem conhecido e transmitido para todo o Brasil, que é a Rádio Escola da Bíblia, a REB, você poderia nos dizer como você vê o seu papel como esposa para apoiar o seu esposo e servir junto com ele nesse ministério? Então, Rose, pensar no ministério do Valdizan é pensar de sonhar junto. Quando eu conheci o Valdizan, lá em 1000 e alguma coisa, né, eu tinha muito desejo de servir ao Senhor. Eu fazia parte da Igreja Batista, né? E depois eu conheci o Valdizan e começamos a servir ao Senhor, mesmo antes de relacionamento, de namoro, de casamento, começamos a servir ao Senhor no ministério de jovens, né, que tinha na congregação. Depois de um tempo, começamos a namorar e casamos, conhecemos a Igreja de Cristo, e esse desejo se tornou mais forte. Lá em Fortaleza, o Valdizan começou a trabalhar numa rádio, ele gostava, descobriu aquelas rádios popular, então ele começou um programa por conta própria, ele ia lá e fazia esse programa, e era uma paixão dele, algo pessoal dele. Chegamos em Recife, ele deu continuidade, mas só em Pelotas foi que ele montou a Rádio Escola da Bíblia, né, em casa, e era um sonho dele. Então, o sonho do Valdizan é o meu sonho também, principalmente quando é algo para o Senhor. Então, assim, apoiar um projeto grande como esse, um sonho, ele envolve a questão financeira, né? Tem muito custo para manter uma rádio assim, e também o tempo, né? O Valdizan ficava as manhãs todas lá na rádio, mas não parava por aí. À tarde ele tinha que editar os programas, às vezes à noite ele tinha também que já agendar a semana toda. Então, assim, para fazer um projeto desse, ele precisava de todo o meu apoio, de compreensão, não só meu, né, mas também do Josué, da Daniela, do Joel. E eu penso que quando a gente sonha junto, quando é algo para o Senhor, a gente faz com alegria, com prazer e acaba acontecendo, né? Então, eu não sei dizer assim específico no que eu apoiava, mas no que ele precisava. Amém, né? Como você falou, o sonho, né, não era só dele, é seu também, né? O sonho Sim. dele é o sonho seu. Realmente um casal, realmente, para estar junto, né, precisa ter o mesmo sonho, a mesma visão, né? Muito bom. A segunda pergunta é: algum tempo depois do início do programa, surgiram pedidos de programação específico para mulheres. E aí surgiu o programa Elas.
voltado para mulheres. Começou como resposta a esses pedidos, o programa? Então, o programa Elas, ele começou de uma forma assim que eu não sei explicar, né? Na verdade, a irmã Noemi, a irmã Rita, que é uma irmã lá do Pará, elas sentiam uma necessidade de que eu estivesse no estúdio com o Valdizan na hora do programa. E elas falavam isso, seria tão bom se você estivesse lá no estúdio, né? Então, eu comecei a fazer um programa à tarde com o Valdizan, nós começamos a estudar Ruth, né? Mas não chegou. A irmã disse, seria bom se fosse um programa só para mulheres, né? E logo em seguida veio esse período da pandemia, onde tivemos que nos distanciar, e foi um período, né, que todas conhecem, foi difícil. Então a Daniela disse, mamãe, e que tal a gente fazer um programa só para mulheres, específico assim, de elas para elas, né? Então, foi que começamos, né, a fazer o programa, como a gente sempre está lembrando, né, do programa, porque algumas irmãs não nos deixam, né, esquecer. Está sempre falando como foi importante para elas, né? Mas o programa Elas nasceu assim de um dia para uma noite. E eu creio que foi um sonho de Deus, que foi um propósito de Deus, e nós começamos a estudar Esté, porque Esté tem uma característica, Rose, de uma mulher que estava ali. Ninguém sabia de Esté. Esté era uma judia, estava fora do seu país e, de repente, se tornou a rainha daquele país com um único propósito, que era salvar a sua nação. Nem ela mesma sabia. Então, nós, como servas do Senhor, precisamos, assim como Esté, estarmos prontas para o serviço, para a obra do Senhor, no momento que Ele nos chamar, tendo essa consciência, Rose, de que não sou eu não tenho capacidade, mas é Deus quem nos capacita, né? Então, o programa Elas, ele tinha essa mensagem, ele tinha esse fundo, e esse era o nosso objetivo, né? Você nos ajudou, e muitas das irmãs que estão aqui nos ajudaram a fazer o programa Elas. Amém. O programa Elas tem previsão de voltar? Uma dúvida que não quer calar. Tem previsão de voltar? Vamos orando, vamos orando. Amém. Realmente, o programa Elas foi uma bênção, realmente, para muitas mulheres, né? E a gente via quantas mulheres eram edificadas com essa programação, né? Que era voltada para mulheres, com muitos assuntos, temas abordados, foram realmente de muita importância, abordaram com muita propriedade, né? As irmãs que participaram no programa. Então, a outra pergunta é: quando você é casada com um homem... Não, desculpa. Desde que se mudou do Rio Grande do Sul para Maringá, no Paraná, Valdizan ainda está fazendo seu programa de rádio de sua casa agora, né? Como isso mudou a forma como o programa está sendo feito e qual o seu envolvimento nele? Então, Rose, em relação ao programa, lá em Pelotas, nós tínhamos todo o apoio da igreja, né? Então, nesse período aí da pandemia, praticamente tinha programa o dia inteiro, né? O Valdizan fazia o programa à tarde, às vezes à noite, tínhamos o programa Elas aos sábados, né? Depois passou um pouco e o Valdizan ficou fazendo o programa de manhã, sempre pela manhã, de 9 ao meio-dia, né? Já aqui em Maringá, inclusive ontem fez um mês, né, que nós chegamos, o programa está sendo feito à noite, né? E a partir das 9 horas. Então, é um programa assim, bem rápido, né? De 9 às 10. E eu tenho tido o privilégio, né, de poder apoiar de forma diferente de lá de Pelotas, né? Que eu estou sempre ali do lado dele, compartilhando, apoiando, conversando. Mas assim, o programa aqui ele mudou muito porque mudou o tempo, né? Lá nós tínhamos esse apoio e aqui não, aqui esse trabalho está sendo feito autônomo. Ok. Um mês, passou rápido, né?
Parece que Passou, foi né? um dia desse, né? Passou muito rápido. Então, que Deus continue abençoando vocês aí em Maringá, né? Nesse novo reinício, nesse início, né? De uma nova caminhada aí numa nova cidade, né? Amém. A outra pergunta. Quando você é casado com um homem que tem amor, né? O paixão por servir a Deus, às vezes é difícil. Homens que são líderes na igreja têm tantas responsabilidades para com os membros que muitas vezes não têm tempo para suas esposas e filhos. Isso pode causar problemas entre a família e também causar um desânimo para a igreja. Você poderia nos dizer o que acha importante para um casal construir um relacionamento forte e saudável que dure e encoraje os outros casais ao seu redor? Rose, essa realmente é uma pergunta interessante, porque ao longo, né, da nossa caminhada, até em contato com outros evangelistas, outras famílias, a gente tem falado muito sobre esse ponto, né, que o primeiro ministério do casal é a família, os filhos, e quando nós chegamos na igreja, que começamos a servir integral, então a família, os filhos, eles ficam um pouco de lado, né? E, e é importante tanto o evangelista, né, como a esposa pensar nesse tempo, né? Me lembro que nas congregações em que nós servimos, tínhamos irmãos que falavam assim, não, vocês precisam tirar um tempo para vocês, um tempo de folga, né? Mas, como esposa, eu particularmente tinha esse cuidado, né, de estar pensando nesse tempo. Não, vamos fazer alguma coisa, né? Mas não é fácil, não é fácil. É algo que, por mais que a gente queira tirar esse tempo, sempre surge, né, algumas situações para que isso não aconteça, né? E é importante porque os filhos eles têm um olhar que eles tiram as conclusões. E, às vezes, as palavras, na hora de uma mensagem, na hora de uma pregação, ela fala contrário daquilo que está sendo feito. Ah, meu pai está falando isso, minha mãe está falando isso, mas eles não têm tempo para mim. Então, é importante, né, tirar esse tempo, é importante considerar esse ministério da família, que foi o primeiro ministério que Deus nos deu. Amém, com certeza. Última pergunta. Acredito que os dons espirituais são super importantes quando estamos trabalhando no reino. Também acredito que nossos dons podem nos ajudar em nossos relacionamentos com os outros. Você sabe quais são os dons do Valdizan e quais são os seus dons? E você acha que esses presentes tornam vocês mais compatíveis como casal e parceiros de trabalho? Rose, antes de responder essa pergunta, eu poderia falar só uma coisinha da pergunta anterior? Sim, sim, pode Só para sim, implementar. Uma coisa assim que eu sempre coloquei muito importante é meu relacionamento com o Valdir, né? Sempre que ele sai, tem aquele beijo, tem aquele abraço. Por quê? Eu não sei se eu vou vê-lo de novo, né? E uma vez tinha uma irmã que estava lá em casa nos visitando, e ele saiu rápido com o esposo dela, e nem eu, né, que estava ali envolvida, nem ele, ninguém deu esse beijo. E eu disse, puxa vida, não dei o beijo do Valdizan. E aí, passou um pouquinho, eu mandei o áudio para ele. Amor, tudo bem com você? Cadê meu beijo? E a irmã ficou olhando assim para mim e disse, mas, Cláudia, isso é sério? Sempre tem que ter esse beijo. Eu disse, sempre tem o beijo da saída e o beijo da chegada, porque o da saída, eu não sei se eu vou vê-lo de novo, né? Eu não sou dona do tempo, então eu não sei se eu vou vê-lo de novo. E na chegada eu tenho que dizer para ele, que bom que você chegou, estou feliz que você chegou, né? Então eu penso que isso é importante para manter o relacionamento, né? A questão do seu esposo se sentir amado e valorizado. E muitas vezes a gente quer receber. Eu quero que meu marido tenha tempo para mim, eu quero que ele
me traga flores, eu quero que ele lembre do meu aniversário, mas e eu? O que eu estou fazendo, né? Então, eu penso que isso é importante, manter o romance, manter o relacionamento, né? Para que isso seja mútuo, esse relacionamento precisa ser mútuo. Agora, voltando lá na outra pergunta, o dom do Valdizan, o dom principal dele, né, é o ensino. O Valdizan, principalmente na questão do evangelismo, né, é algo assim que eu fico encantada de ver o Valdizan dando um estudo, porque eu acho muito como ele vai colocando ali, trazendo os assuntos, e eu acho muito lindo, assim. Então, o dom dele é o ensino mesmo, a questão do evangelismo, né? A palavra, como ele faz uma pregação, eu gosto muito de ouvir. E assim, eu sempre digo, Rose, que eu me sinto assim, né? A esposa de um evangelista, eu acho que Deus dá muitos dons para ela, né? Eu acho. Porque a gente, principalmente quando se começa uma congregação, né? A gente tem o dom do ensino com as crianças, com as mulheres, da limpeza, do aconselhamento, do apoio ao marido, do cuidado com os filhos, né? Mas eu acredito assim que o meu dom é o ensino, né? Mas também a questão do incentivo, do apoio, é algo assim muito natural, né? Essa questão também de me colocar no lugar do outro, de ver que uma pessoa não está muito bem e eu tenho que ir lá. Então é algo assim muito natural que acontece assim sem eu perceber. E eu penso que os dons, eles são muitos, né? E Deus ele vai nos dando de acordo, é, é preciso, né? E é muito importante essa questão de você saber o seu dom, porque muitas vezes quando a gente chega na congregação, uma pessoa lhe pede para fazer uma coisa que não é o seu dom, e você faz porque a pessoa pediu para você fazer, mas é importante você fazer aquilo que Deus lhe colocou para fazer, porque você vai fazer bem, vai glorificar a Deus. Então, assim, no nosso relacionamento, eu vejo que essa questão do dom do Valdizan e o meu dom, ele funciona muito bem, né? Porque é algo que nós gostamos de servir ao Senhor. Então, é natural. Eu entendo quando ele quer sair 11 horas da noite para dar um estudo, quando ele tem que... alguém liga para ele e diz, eu quero me batizar, eu entendo. E quando eu não posso ir com ele, eu apoio para que ele vá, porque eu entendo que esse é o propósito de Deus para a vida dele. Amém. Amém. Bom, Cláudia, a gente só tem realmente a agradecer a Deus, né, pela sua vida, pela vida do seu esposo, pela vida da sua família, que serve muito, né, não só a igreja local, mas outros irmãos distantes. E a gente vê realmente vários dons, né? Posso citar aqui alguns dons que eu vejo em você, sair alguns aqui. E todas nós, né, temos a capacidade que Deus nos dá, né, o dom, o presente que Ele nos dá para servirmos a Ele, né? Então, realmente podemos conhecer um pouquinho mais de você. Então, a gente agradece pela sua disponibilidade, pelo seu serviço, e que Deus continue abençoando vocês aí no Paraná agora, nessa boa obra no Paraná. Amém. Abençoe você, o Valdizan, a Dani, né, a Mel, o Joel, o Josué, né, que está em outra cidade, se não me engano, Sim, né? sim. Então, que Deus possa abençoar vocês aí nessa caminhada, e muito obrigada por tudo que vocês têm feito em favor do reino, né, e de muitas mulheres, pessoas, irmãos, né, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, onde chega a Rádio Escola da Bíblia, né, que é uma bênção, e eu tenho sempre compartilhado com as irmãs, né, a Rádio Escola, e eu creio que tem abençoado muitas pessoas, né, essa programação, que é praticamente 24 horas, né, tem programação aí para os irmãos, para edificação, né, estudos, e muito bom. Então, que Deus continue abençoando você, a gente agradece por esse momento, e que mais momentos como esse possamos ter juntas, para que possamos conhecer ainda mais de vocês. Tá bom, minha querida? Muito obrigada, que Deus te abençoe, abençoe você e sua família. Amém. Amém. Agora sim, com você, sim. Aqui encontrei. Aê, agora está todo mundo. Agora está completa a foto.
Ai, era o mais Aí, jovem, ó. né? Cláudia, muito obrigada. Valdizan é meu irmão, eu não conheço, mas está sempre no meu coração. Fantástico o trabalho que ele desenvolve. E eu sei que você está ali por trás, aguentando toda a barra. Você é uma mulher extraordinária, serva do Senhor, fiel. Deus te abençoe, viu, minha amada? Amém, Silene, obrigada. Que Deus continue nos abençoando. Sempre. Amém. Tchau, obrigada. Fica aí. Eu Tá quero certo. falar um pouco para vocês sobre o nosso projeto Colheita Brasil. Quando eu digo nosso, não é meu e Roselane, mas é de todas nós que estamos aqui, quem está ouvindo. Porque nós, brasileiros, agora temos a responsabilidade de levar o evangelho às capitais que ainda não têm. E pela graça do Senhor já conseguimos 2, estamos programando para as próximas. Vamos estar orando para que esse projeto aconteça. As doações estão vindo dos nossos bolsos. Então, uma vez alguém perguntou do Daniel Morgan, o Daniel nem pensava o nome em si, colheita. Daniel, onde está o dinheiro? No bolso dos irmãos. Então, nós temos, sim. Se eu tenho R$ 10, eu posso disponibilizar um desses dinheiro para o Colheita Brasil e apoiar esses irmãos. Como a Cláudia estava falando, nós estávamos falando sobre a rádio, também tem despesa e precisa de patrocínio, né, Cláudia? Tem algum patrocínio, contato? Tem no todas as meios de comunicação, tem sobre a rádio também, e tem um Pix lá, né, Cláudia? Fala aí um pouco também do apoio que tem, precisa. Então, a rádio, hoje, como eu falei, ela está autônoma, né? Nós não temos o apoio da igreja para a rádio. Temos apoio de alguns irmãos, né? Então, você pode entrar no nosso canal ali no YouTube ou no Facebook, a Rádio Escola da Bíblia, e ali você tem todas as informações. Pode se inscrever no canal, tem a questão do Pix também, como a Silene falou, e é um trabalho que tem alcançado muitas pessoas. Não é um trabalho do Valdizan, né? Mas é um trabalho do Senhor. Exatamente. São obras assim que a gente precisa estar apoiando financeiramente para que a gente possa alcançar o objetivo de Jesus, pregar o evangelho. Tá? Então, eu quero incentivar vocês a fazerem isso. O Colheita Brasil tem a força-tarefa de mulheres, Mulheres Servem em Ação, as amigas do Colheita. Elas vieram para amar, motivar, imitar, glorificar e apoiar e semear junto com os irmãos. Tá? Nós somos um grupo de irmãs, nós não temos um trabalho específico, mas a gente vai motivando os irmãos, lembrando, nas nossas congregações, procurando meios de arrecadar dinheiros através de bazar, feijoada, enfim, o que dá possível para ainda ajudar mais o Colheita Brasil. E nós temos o Teresina, tem trabalhos que já estão desenvolvendo muito bem, esse é o grupo dos irmãos lá. Em Boa Vista, está mais recente, também tem trabalhos maravilhosos. Aconteceu recentemente o primeiro batismo lá, pela glória do Senhor, chegaram em fevereiro e a semente já está sendo plantada. E os trabalhos com as crianças, fantásticos. Os cultos estão sendo realizados ainda nas casas. Então, a gente pede oração, irmãos, para que toda essa obra seja para a honra e glória do Senhor, e ore para que o inimigo não venha desfazer o que a gente está desenvolvendo. Continue a sua oferta, sempre, tá? Sempre você puder. Tem irmãs que aproveitam para fazer só anual, mas você pode fazer todos os dias. Qualquer valor é bem visto. Acompanhe mais detalhes pelo Colheita Brasil, pelo site, pelo Instagram.
Qualquer dúvida que você tiver, pode entrar em contato e você terá essas informações, tá bom? Quero chamar agora a nossa irmã, Marlene. Oi, Marlene. Ligue seu som. Olá, boa noite. Boa Boa noite, noite, minha amada. Silene. Agradecemos por você nos atender. Eu imagino que você deve estar cheio de tarefas, ainda mais que o momento já é propício, né? Já está voltando tudo ao normal. E Marlene, ela sempre está recebendo convite para ir nas congregações fisicamente, né, Marlene? Deve estar com a agenda cheia. E obrigada, irmã, por nos atender. Já faz mais de um ano que você passou por aqui, viu? Senão a Marlene tem que voltar. Fale um pouco aí sobre você. Então, esse que vocês estão vendo é meu esposo, né? E nós estamos casados há 40 anos. A gente tem 52 anos que nós nos conhecemos. Então, eu estou com 62 anos e ele 64. Então, a gente conhece, a gente começou a namorar desde a idade de 11 anos. E a gente tem servido ao Senhor, né? Deus tem nos dado a oportunidade de servir em várias congregações. E, resumindo, a nossa vida é de servir, nós somos servos, né? E essa é a nossa família, né? E o meu filho mais velho, da esquerda para a direita, né? E a minha filha caçula, que é a Gabi, que está de vestido, esse com a estampa verde, com o filho dela, Joel. Então, e esse casal do meio, eles voltaram para os Estados Unidos, que eles são os pais da Marlinda. Então, essa é a nossa família. Então, nós somos 21 pessoas. Amém, amém. Que graças linda. a Deus, assim, todos nós congregamos na congregação do centro, né? Todos os meus filhos, meu genro, minhas noras, então todos têm o seu ministério. E agora a minha neta, que é a Sofia, né, que é a mais velha, ela já se rendeu ao Senhor. Então Amém. ela batizou em janeiro deste ano. Amém. Então a nossa vida é isso, é servir ao Senhor. Graças a Deus. Tá bom, Marlene. Fique à vontade. Pode falar do Senhor para nós. Então, o que a gente vai meditar hoje é uma mulher de atitude. E eu queria fazer uma pergunta. E alguém pode abrir o microfone e pode responder. Você já passou por algum desafio? Alguma situação que você ficou assim, sem saber o que você ia fazer? Quem pode responder? Eu já. Já, Clarilíndia? Já. Foi fácil ou difícil? Foi difícil. Você venceu? Venci. Glória a Deus. Alguém mais quer falar? Mais uma pessoa. Você já se sentiu desanimada diante de um desafio? Alguém pode responder? Eu já. Eu já também. Já, Maria Antônia? Já. Fácil ou difícil? Muito difícil. Muito difícil. Mas você venceu? Glória a Deus, para a glória de Deus, sim. Tá. Alguma de vocês já se sentiu num imenso deserto? Já, com certeza. Já, né, Cláudia? Sim. Esposa de evangelista, família de evangelista, muitas vezes a gente se sente no deserto, né? Verdade. Então, o que a gente vai falar hoje são coisas que nós passamos, mas nós precisamos de ser mulheres de atitude. Então, o que significa atitude? Qual que é o significado
desta palavra. Então, é uma maneira de se comportar, agir ou reagir. Então, ela é motivada por uma disposição interna ou por uma circunstância determinada. Então, é uma reação que nós tomamos, que nós precisamos de tomar diante dos fatos ou circunstâncias. Por exemplo, diante dessa situação, eu tive que tomar essa atitude. Diante do problema, eu tive que tomar uma atitude. Então, na nossa vida física, espiritual, emocional, nós temos que tomar decisões, nós temos que tomar atitudes. Senão, nós vamos ser derrotados todos os dias. Por exemplo, hoje, nós estamos participando dessa abençoada reunião. Mas, para isso acontecer, nós tivemos que tomar várias atitudes. Então, quando o dia amanhece, nós já precisamos de tomar atitude, né? Eu preciso acordar, eu preciso enfrentar os meus desafios desse dia, eu preciso de ir e resolver os problemas, eu preciso de cumprir com a minha agenda do dia. Então, o fato da gente estar participando dessa reunião, isso mostra que nós somos mulheres de atitude. Então, mas é fácil a gente tomar atitude? É fácil você se levantar e agir ou reagir quando nós estamos passando pelos desertos da vida? Quando nós estamos passando por um problema que ele nos suga e às vezes a gente não consegue ver a solução? Para mim não é fácil. Então, é só orar e confiar no que o Senhor vai fazer. Então, é fácil quando nós não conseguimos ver a saída? É fácil a gente ter alguma atitude assim que precisa ser tomada naquele momento? Quando a gente se vê diante da perda de um ente querido? Quando a gente recebe o resultado de uma doença grave? Quando o desemprego bate na nossa porta? Quando faltam coisas básicas? Quando fica sabendo de uma traição? Então, muitas vezes, diante de tudo isso, diante desse imenso deserto que nós passamos, nós ficamos paralisadas, sem reação, sem atitude, e nós não conseguimos agir da maneira positiva que aquela situação requer. Muitas vezes nós ficamos paralisados. Muitas vezes, esse deserto que acontece na nossa vida e que nos causa essa paralisação, muitas vezes é atitude de outras pessoas, mas, independente disso, nós precisamos de tomar atitudes. Nós precisamos de ser mulheres de atitude. Não importa se o deserto que eu esteja passando é uma coisa ocasional, né? Doenças simplesmente aparecem. Às vezes a gente cuida bastante da saúde, mas a doença aparece. Não importa se é por causa de outras pessoas, mas o importante é que nós precisamos de tomar atitude. Então, a gente vê o mundo, como que está acontecendo hoje, a política, os valores mudados, todo esse contexto que a gente vive no mundo de hoje, e a gente sabe, nós sabemos que nós estamos indo na contramão do mundo. Mas, mesmo assim, a gente precisa de olhar para Deus e a gente precisa de tomar essa atitude de confiar somente nele. Porque, se nós olharmos para as coisas desse mundo, 1 Coríntios, capítulo... Não está nos slides,
1 Coríntios fala que, capítulo 2, versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita nas coisas aqui dessa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, nós não podemos focar só nas coisas aqui da terra. Nós precisamos de focar em Deus para que a gente possa ter atitudes de avançar e não de ficar paralisado. Então, a gente vai ver uma história na Bíblia que a gente só vê pelo lado ruim. Mas a gente vai ver a história de Agar. É interessante. Agar, ela é uma mulher que era uma escrava egípcia, que ela esteve 2 vezes no deserto por causa da atitude dos outros. E por causa da atitude dos outros, ela também teve uma atitude ruim. E também foi para o deserto. Então, lá em Gênesis, no capítulo 16, nós não vamos ler todas as passagens completas, porque o nosso tempo não vai dar. Mas em Gênesis, capítulo 16, fala assim: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome de Agar. Então, quer dizer, a Sarai não podia ter filhos, mas ela tinha uma escrava, que o nome dela era Agar, e, por causa disso, ela fez com que Agar tivesse filhos para ter uma descendência. Tá. Agora, como é que Agar veio para a vida de Abraão e de Sara? Então, houve uma fome em toda Canaã. E Abraão, ele foi com Agar, com Sara, para o Egito. Quando ele chegou no Egito, ele ficou com medo de falar que Sarai, que depois o nome dela é mudado para Sara, era mulher dele, era esposa dele. Então ele falou: olha, fala que você é minha irmã. E o faraó, ele ficou encantado com ela, como já era previsto, porque Sarai era uma mulher muito bonita. Então, por causa disso, o que o faraó fez? Encheu o Abrão, né, de presentes. E um desses presentes foi Agar, que era escrava egípcia. Então, dessa maneira, Agar foi para a vida de Abraão e Sara. Então, o resultado de Agar ir para o deserto foram 3 atitudes. Primeira atitude de Abrão, né? Que mais tarde era Abraão. Então, ele mentiu, ele recebeu a escrava, e essa escrava foi para a casa dele. A segunda atitude, ela foi pela atitude de Sara. Então, a Sara, né, Sarai, ela queria dar uma ajudinha para ter uma descendência. E a terceira coisa foi pela sua própria atitude. Então, assim que ela teve filho, ela desprezou Sarai. Tá vendo? Então, ela foi pela atitude dos outros, mas também ela foi pela atitude dela. Então, a minha atitude, ela não pode ser por causa daquilo que os outros estão fazendo. Ah, está me desprezando? A minha atitude tem que ser focar em Deus. Ah, eu estou passando por uma perseguição? Não importa, eu tenho que ter atitude de focar em Deus. Então, independente do que o outro faça, a minha atitude precisa de olhar sempre para o Senhor. O que Ele está me direcionando. Só assim eu vou ter boas atitudes que agradam a Deus. Então, agora nós vamos ver, a gente viu que sobre essa história de Agar, porque que ela foi para a vida de Abraão, e que agora nós vamos ver 7 coisas
que vai nos fazer ser mulher de atitude para vencer os nossos desertos. E a primeira coisa, eu preciso de assumir o desafio. Então, lá, Gênesis capítulo 16, versículos 7 a 9. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte d'água no deserto. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Disse-lhe Agar, disse-lhe Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vai? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sobre as suas mãos. Então, a primeira coisa que eu preciso de fazer, eu preciso de assumir o desafio. Eu preciso de encarar aquilo que eu estou passando. Então, Sarai humilhou Agar e ela fugiu da presença dela. Ela simplesmente fugiu. Olha, esconder do desafio não vai resolver. Se eu não assumir que eu estou passando por aquilo, certamente aquele problema não vai ser resolvido. Interessante, eu estava até falando na terça-feira, na reunião de Arthur Nogueira, que lá em 1 Reis, no capítulo 19, versículo de 1 a 10, então mostra a história de Elias, que era um grande varão de guerra, e ele vencia todas as batalhas, mas Jezabel prometeu ele de morte, queria matá-lo, e ele fugiu do desafio. Ele escondeu, ele pediu a morte, ele não queria comer. Então, não importa qual que é o desafio que eu estou passando. Agora, não é tudo tão fácil, mas é tudo confiante. Deus, ele vai estar conosco em todos os nossos desafios. Por exemplo, às vezes a mulher está com problema com o filho, mas ela não assume, ela não consegue assumir que ali tem um problema. Então, dificilmente, aquele problema vai ser resolvido. Eu não estou dizendo que tudo que acontece, que a gente tem que sair contando para os quatro ventos, não. Mas a gente precisa de ser sincera. Olha, eu estou passando por isso, está acontecendo. Procure alguém de confiança, uma serva do Senhor de confiança. Olha, eu estou passando por esse e esse desafio e eu preciso de ajuda. Não está acontecendo isso comigo. Olha, eu não consigo orar. Olha, eu estou fraca na fé. Então, eu preciso de assumir o desafio. Então, nós não temos que fugir de nenhuma circunstância para não tomar atitude. A única coisa que nós precisamos de fugir é do pecado. E lá em Gênesis 39, 12, mostra que José, ele, o servo de Deus, fiel, ele não pagou para ver. Então, a única atitude que nós temos que fugir é do pecado. O segundo ponto está lá em Gênesis 21, versículo 14. E no meio do desafio dos nossos desertos, nós precisamos manter o nosso foco na saída. Então, no capítulo 21, 14, fala, ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Então, quando a coisa está feia, não vamos sair desembestadas, sem rumo. Não vamos tomar decisões precipitadas. Se não me engano, Provérbios 19, 29, eu não anotei. Peca, 2,29 ou 2,19 ou 19,2, que fala, peca aquele que age precipitadamente. Então, no momento de desafio, não perca a sua direção. Tenha o foco na saída, tá?
eu estou passando por esse desafio hoje, o meu filho está com esse desafio, está faltando dinheiro para pagar isso, está faltando dinheiro para esse projeto? Tá, mas eu tenho que ter o foco na saída. Então, o que eu posso fazer? Qual atitude que eu vou tomar? Trace planos, organize as ideias, pare e pense, acalma o seu coração. E lá em Jó, no capítulo 19, no versículo 25, Jó tinha perdido todos os seus bens, tinha perdido os filhos, a sua esposa fala com ele para amaldiçoar Deus e morrer, ele perde os amigos condenam ele, mas o foco dele estava na saída. E no capítulo 19, no versículo 25, ele fala, pois eu sei que o meu Redentor vive. Então, isso, Roselane, é 19:2. Peca aquele que é precipitado no seu agir. Então, Jó sabia que, apesar de tudo que ele estava vivendo, Deus era o Redentor dele. E, por fim, ele ia resgatá-lo daquele deserto. E foi assim que aconteceu. E lá em Jó 42, não está aqui a passagem, em Jó 42, versículo 5, ele fala, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Está vendo por quê? Porque o foco dele estava na saída. Então, é doença? Então, vamos fazer o exame e vamos confiar que acima de todo medicamento, que acima do mais alto grau da doença, Deus pode me curar. Porque ele é um Deus do impossível. E como eu estava falando na terça-feira, ele é um Deus que não tem limites. Lucas, capítulo 18, versículo 27, Jesus fala, tudo é possível ao que crê. Então, tudo é possível para ele. O terceiro ponto... Eu acho que até eles têm esse medo. Eu preciso de ter iniciativa. Então, eu tenho que ter atitude, mas eu também tenho que ter iniciativa. Então, Gênesis capítulo 21, versículo 15 e 16. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastou-se. O que Agar fez? Quando acabou a água, ela não tomou nenhuma iniciativa de, pelo menos, olhar para ver onde que tinha água. Simplesmente, ela colocou o menino debaixo de um arbusto e afastou-se. Ela ficou sentada, olhando de longe, chorando. Então, eu sei que é difícil. Eu sei que é muito difícil. Quando a gente se vê diante dos desafios, muitas vezes a gente fica paralisada mesmo. Então, eu já falei isso várias vezes, mas eu gosto sempre de lembrar como que o Senhor foi tão bondoso e, assim, em dar a gente a iniciativa de nós não temos mais nada para fazer, vamos só orar. Foi quando o nosso filho estava internado muito ruim, porque ele tem problema de Crohn. Então, assim, a nossa iniciativa foi dobrar o joelho no chão e chorar. Porque o que a gente não podia fazer, a gente sabia que Deus poderia fazer. Tá. Nós reclamamos tanto da política e dos políticos. Mas, 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2, está falando que nós temos que... Qual que é a nossa iniciativa? Nós temos que orar. A minha iniciativa, a sua iniciativa, não é só cruzar os braços e falar, porque a política está ruim, porque vai subir isso, vai subir aquilo. Não. A nossa iniciativa precisa de ser clamar ao Senhor pelas autoridades. Então, Deus,
ele pode fazer qualquer coisa. Lá em João, no capítulo 11, versículos 39 e 40, Jesus podia, ele tem o poder, e ele tinha o poder para tirar a pedra, para ressuscitar Lázaro. Mas a iniciativa tinha que ser dos homens, porque é o que eles podiam fazer. Eles não podiam ressuscitar Lázaro, mas eles podiam tirar a pedra. Então, tome a iniciativa. Ainda que a gente não veja saída nenhuma, nós precisamos fazer a nossa parte. Você passa o número 3, que tem as passagens, por favor? Que é a iniciativa? Isto. Isso. Aí tem Marcos, capítulo 5, versículo 27 e 29. Agora nós vamos para o quarto. O quarto ponto está no versículo 17 do capítulo 21. Então, Deus pergunta para ela, que tens, Agar? Não temas. Então, diante do seu deserto, tenha atitude de trabalhar os seus medos. Sabe? Satanás, ele trabalha nos nossos medos. Porque o medo, ele faz a gente ficar paralisada. O medo faz a gente perder a fé, faz a gente perder a visão. Então, Deus derrota os seus medos e os seus inimigos. Não é que as coisas vão acontecer e a gente tem que falar, não, tá tudo bem, eu não tenho medo de nada, não. Não, a gente tem medo sim. E quando meu filho estava lá no hospital, eu tive medo sim dele morrer. Por quê? Em 30 dias ele passou por três cirurgias no intestino. Mas 1 João capítulo 4, versículo 18, fala que o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. Deuteronômio, capítulo 31, eu acho que essa passagem está errada aí, que é versículo 8. 31, 8, tá, gente? Tá versículo 1, mas é versículo 8. Que Deus fala que não é para a gente temer e nem se atemorizar, porque é Ele que vai diante de nós. Então, quem vai diante de você, quem vai diante de mim, é Deus. Então, eu não preciso ter medo, eu preciso de trabalhar esse medo dentro de mim. 31, 8. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Então, eu não vou temer. Você não vai temer. Eu preciso de trabalhar isso dentro de mim. Deus é conosco e Ele não vai dar nada além daquilo que nós consigamos suportar. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não está aí no slide, mas lá ele fala que Deus, ele não vai dar a gente nada além da nossa capacidade de suportar. Mas quando ele vê que a gente não consegue suportar, ele vai nos dar uma válvula de escape. E 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, fala que ele não tem nos dado um espírito de covardia ou de medo, mas um espírito de coragem. Lá em João, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 27, Jesus fala assim, agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Então, Jesus sabia de tudo que ele ia passar. Ele sabia de cada cravo que seria enfiado nas mãos dele. Ele sabia que ele ia receber o nosso pecado, e esse era o maior mal, porque ele não tinha pecado algum, mas ele se fez pecado por nós. Mas ele trabalhou tudo isso dentro dele. E ele venceu. Por exemplo,
muita gente que me conhece sabe que eu morro de medo de lagarta. Então, lagarta, para mim, é como se fosse um dinossauro. Mas eu estou trabalhando. Eu não estou boa nisso ainda não, viu, gente? Mas eu preciso de trabalhar esse medo em mim. É uma coisa simples? É. Mas uma vez uma lagarta me prendeu dentro de casa. E eu, com tanta coisa para fazer, meus meninos eram pequenos, mas o meu medo era tanto que eu vi a lagarta lá fora e aí já vem um monte de coisa na nossa mente. Tá vendo? O medo, ele faz isso com a nossa mente. Você vê o problema maior do que ele é. Então, eu já fiquei imaginando, ela vai entrar aqui em casa e aquele monte de coisa. Então, nós precisamos de trabalhar os nossos medos para a gente vencer. Então, Jesus, ele prometeu que ele vai estar conosco todos os dias. Ele fala isso lá em Mateus, no capítulo 28, no versículo 20. Não tenha medo de assumir o seu ministério. A Cláudia falou uma coisa, assim, ela estava falando sobre o ministério, e realmente, muitas vezes, nós não tomamos posse, nós não tomamos a iniciativa de participar de um ministério porque nós temos medo. Agora, nós só vamos vencer se a gente tentar, se a gente tomar a iniciativa. E olha, eu vou falar para vocês, a gente tem que trabalhar demais, a gente tem que servir demais, a gente tem que ajudar a igreja demais, porque nós já passamos por todo esse período de pandemia e nós estamos vendo muitos fracos, muitos desanimados e muitos que já perderam a sua fé. Então, cabe a você e a mim assumir o ministério que Deus nos deu, porque a partir do momento que eu me batizo, eu tenho a responsabilidade de passar o que eu aprendi. A Mary está falando aí, e isso é muito importante. A seara é muito grande e os trabalhadores são poucos. Então, trabalhe os seus medos. Filipenses 2,13 fala que é Deus quem efetua em nós tanto querer quanto efetuar. Então, eu preciso de trabalhar o medo de servir. Agora, eu vou falar para vocês uma coisa. A primeira vez que me pediram para me dar uma mensagem, eu falei, não, eu não posso. Por quê? Porque eu tinha medo. E os anos foram passando. Em 2000, me pediram de novo, e eu tremi de novo. 2004, aí foi o congresso, que antigamente era conferência de São Paulo, me pediu para me dar uma palestra. E o tema, eu me lembro, a primeira palestra que eu dei na conferência, que hoje é o congresso, foi: eu preciso de ajuda. Aí a primeira minha resposta foi: não, Miriam, eu não posso. Eu não consigo. Gente, olha, esse era o meu medo. Mas eu fui. E hoje, vocês acham que eu não tenho medo? Que eu não fico suando? Que eu não fico nervosa? Que eu não troco as palavras? Sim. Mas todos os dias eu tenho que enfrentar esse monstro. Eu tenho que trabalhar os meus medos. E a Mary está colocando ali, algumas pessoas tá colocando algumas, não dá tempo de eu ler todas. Mas eu lembro do seu Davi Meadows. Eu fazendo o SBM com muita vergonha, e eu procurava sentar nas últimas fileiras de cadeira, e eu ficava me escondendo. Eu ficava abaixando para que ele não pudesse me ver. E era um intensivo de uma semana, e assim, valia muita nota, e assim, era muito interessante, e eu ficava escondendo. Aí, quando foi, acho que, se não me engano, no penúltimo dia, aí eu falei, pronto, eu já pedi todo mundo para ler, eu acho que hoje eu não vou escapar. E aí que eu escondi mais baixo ainda. Aí o seu Davi lá da frente,
Ele falou, irmão, você aí, você lê para mim. Eu sei que era uma passagem do livro de João, mas não me pergunta, porque o medo era tão grande que eu não gravei. E eu sou muito boa para gravar passagens. Tá, você aí lê para mim. Eu falei, bom, como ele não falou o meu nome, então eu vou ficar quietinha aqui. Quando eu falei assim, aí ele falou, Marlene, pode ler, lê aí para mim. Oh, gente, sem brincadeira. Naquele dia, eu acho que alguém tinha tirado o livro de João da minha Bíblia, porque eu não achei a passagem. Eu não consegui, eu folheava e não conseguia achar. E naquele dia, eu pedi a Deus para tirar o meu medo. E ele vem trabalhando todos os dias. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Jesus fala que o Espírito que ele enviará, esse nos fará lembrar de todas as coisas. O Espírito Santo que o Pai enviará, esse nos fará lembrar de todas as coisas que ele tem ensinado. João 14, 26. Agora, eu preciso de trabalhar o meu medo, mas eu preciso de ter iniciativa. Por quê? Não adianta também eu falar, não, eu vou fazer uma boa mensagem, se eu não estudar a palavra de Deus. Então, quando está falando aqui que ele nos fará lembrar daquilo que nós estudamos. Por exemplo, eu tenho medo de fazer uma prova. Mas eu tenho que estudar. Tá vendo? Então, eu tenho medo de assumir o ministério. Eu tenho medo de pregar para alguém. Então, eu preciso trabalhar os meus medos, mas eu preciso estudar. Eu preciso de me preparar. Tá bom? Quinto ponto. Está no capítulo 21, versículo 18. Então, Deus fala com ela. Ergue-te. Levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então, vá além do seu limite, porque Deus é um Deus sem limite. Eu estava falando na palestra na terça-feira que nós somos limitados em várias coisas, mas ultrapasse aquela sua limitação. Ultrapasse, lute com toda a sua força. Ou melhor, tire forças de onde você não tem para superar aquele desafio do deserto. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, eu não tenho prazer nele. Então, nós não somos das pessoas que retrocedem. Nós somos daquelas que avançam, que vamos além da nossa capacidade. Por quê? O Senhor é nossa força. Provérbios capítulo 24, versículo 10. Se te mostras fraco no dia da tua angústia, a tua força é pequena. Jeremias 32, 27, eu amo essa passagem e quase todas as minhas palestras têm ela. Jeremias 32, 27. Eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso teria alguma coisa maravilhosamente difícil para mim? Ou tem alguma coisa que eu não posso fazer? Tem alguma coisa difícil para mim? Então, nós, diante de Deus, você e eu, vencendo os nossos medos, nós vamos ultrapassar o nosso limite, que é a nossa capacidade. Salmo 73, 26. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração. Isaías 40, 29. Faz forte ao cansado e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Então, eu posso ultrapassar, não porque eu sou uma pessoa ilimitada, mas é porque tem um Deus ilimitado que age em mim
para que eu possa ultrapassar os meus limites. O sexto ponto está no capítulo 21, versículo 19. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Então, depois de tudo aquilo ali, não tinha água, ela colocou o menino para morrer, ela tinha sido humilhada pela Sara, tinha sido expulsa, foi uma vez para o deserto, voltou. Ela já não tinha mais nenhuma visão de uma vitória. Mas Deus abriu os olhos dela e falou, olha o poço d'água, quando o menino já estava prestes a morrer. Então, mude a sua visão. Olhe além do que os seus olhos podem ver. É isso que vai te dar força. Então, direcione o seu olhar de uma maneira diferente. Lá em 2 Crônicas, foi uma passagem que eu já citei essa semana também, o rei Josafá, ele estava enfrentando uma perseguição, uma batalha, e assim, ele vestiu de saco, cobriu de cinza, e ele jejuou, chamou o povo para jejuar com ele, e no versículo 12 do capítulo 20 de 2 Crônicas, ele fala, Senhor meu, grande é essa multidão que vem contra nós, e nós não sabemos como resistir. Porém, os meus olhos estão postos em ti. Então, eu preciso de direcionar o meu olhar para a vitória que Deus vai me dar. Então, eu preciso de ter o meu olhar, a direção do meu olhar diferenciada, da maneira que Deus possa me fazer ver a vitória. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Não está aí também, não. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Então, eu não sei qual que é a sua batalha hoje, eu não sei qual que é o seu deserto hoje, o seu desafio, seja lá como a gente possa falar sobre ele. Mas o que eu sei é que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que fez grandes sinais, ele tem o mesmo poder. Então, nós precisamos de olhar para ele. Então, nós precisamos de ver esse milagre acontecendo. Qual foi o milagre? Marcos, capítulo 1, digo, que tudo quanto pedirdes em oração, crede que recebestes, e assim será. Então, eu preciso eu tenho que direcionar o meu olhar para a cura. Olha, Deus pode agir com sua ação direta, ele pode agir através de médicos, de medicamentos e de procedimentos. Mas nós temos que ter a confiança que ele age. Tá, e se ele não curar? Nós vamos para a glória. Então, eu tenho que direcionar o meu olhar para a vontade de Deus. E o último ponto, capítulo 21, versículo 20 e 21. Então, Deus estava com o rapaz. Deus estava com aquele jovem. Deus estava com aquela mãe, que mesmo tendo sido vítima de atitudes ruins, mesmo tendo tomado atitudes ruins, Deus conhecia o coração dela. E por isso que ela teve vitória, porque em tudo, mesmo nas fraquezas dela, ela confiou em Deus. Ela esperou em Deus. E aí conta que ele casou com uma mulher da terra do Egito. Então, e teve família.
E ela foi avó. Tá vendo? Se nós temos esperança em Deus, podemos superar as coisas mais difíceis da vida com a nossa atitude de sabedoria e de confiança no Senhor. No 2 Crônicas, na passagem do rei Josafá, né? Quando chega no versículo 15, Deus fala para ele, essa batalha não é sua, é minha. Então, espera em Deus, confia em Deus. Isaías 61, não, é Jeremias 33, 13. 33, 3. Eu gosto muito dessa passagem. Invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, nós precisamos de ter atitudes que glorifiquem o nome de Deus. Agora, tem uma história que tinha um jornaleiro e um jornalista. E todas as manhãs, o jornalista descia do apartamento dele e bem na esquina, era mais ou menos um quarteirão, uma quadra, ele ia na banca da esquina e pegava o jornal e ele queria ver as notícias. Todos os dias que ele chegava na banca, o jornaleiro tratava ele com a maior ignorância. Então, ele humilhava. Por que você vem aqui todos os dias? Você não compra nem o jornal, mas fica aqui vendo as notícias? E aí, alguém chegou para ele e falou, puxa vida, mas esse jornaleiro, todas as manhãs você sai e vai lá para comprar a notícia que você escreveu e ele te trata com a maior grosseria e você não faz nada. Aí, ele vira e fala, o fato dele me tratar com toda essa grosseria não significa que eu tenha que fazer a mesma coisa. Então, não importa o que você está passando, o que você está recebendo, o que estão fazendo com você, nada disso importa. O que importa é a atitude que você vai tomar, a atitude que eu vou tomar como mulher sábia que teme ao Senhor em meio aos desertos da vida. Não tem jeito. Daqui até a glória, nós vamos passar pelos desertos da vida. Agora, cabe a mim e a você sermos mulheres de atitude. Não curvar diante dos desafios, não responder de acordo com aquilo que estão fazendo conosco, diante da injustiça cometida, mas a gente tem o nosso... Sim, você pode o sétimo, e o sétimo não está aí. Você pode passar o sétimo para nós? E o último slide também? Isto. Isto. E mais um agora. Isto. Então, vocês sabem que eu gosto muito de acróstico, né? Porque me faz lembrar. Então, 7 atitudes importantes para vencer o deserto da vida. A palavra atitude. Assuma o desafio, tenha foco na saída, tenha iniciativa, trabalhe os seus medos, ultrapasse seus limites, direcione o seu olhar e espera em Deus. Que Deus possa nos abençoar, que Ele possa nos guiar e que nós possamos ser mulheres de atitudes.
não desista do seu ministério. Não desista da sua vitória. Faça além da sua capacidade. Deus, ele não chama pessoas capacitadas. Ele chama pessoas para ele capacitar. Então, por mais que você fale que você não consegue, eu posso te afirmar com toda certeza que você consegue ser uma mulher de atitude que vai desempenhar a sua função de cristã muito bem, porque você tem um Deus que pode todas as coisas. E Ele quer que cada uma de você, cada uma de nós, sejamos mulheres de atitude. Filipenses capítulo 2, versículo 5, fala que tenhamos, que sejamos, né? Ele fala, tenha em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, você e eu precisamos de ser mulheres como Cristo, atitudes como Cristo, para fazer o que Cristo fez. Porque ele veio e trouxe a salvação para nós. De graça nós recebemos, de graça nós precisamos de passar. Ele veio para superar, ele veio e superou os seus próprios desafios. Ele não tinha pecado nenhum. Então, nós também precisamos ser mulheres de atitude que não vamos ser vencidas pelos desafios dessa vida. Tá difícil? Tá. Pode ficar pior? Sim. Mas nós não somos mulheres que retrocedem. Que Deus nos abençoe e nos guarde e vamos prosseguir, porque tem muito trabalho para a gente fazer. Um beijo e amo vocês. Ainda, Marlene. Obrigada, Amém. Marlene. Maravilhoso. Amém. Quero agradecer Amém, desde irmão. já Marlene, Cláudia, Roselane. Vou sair, viu? E para quem chegou ainda há pouco, a Carol não está porque ela ficou resfriada, a garganta está inflamada e ela pede oração, tá bom? Então, nesse momento, eu quero abrir para o bate-papo. Você pode levantar a mãozinha e você pode fazer um comentário, um agradecimento para a Marlene e a Cláudia pelos trabalhos dela. Está aberta Servas em Ações, podem comentar. Melry Marta, vai, Melry. Quer dizer, o Wagner não, só a Melry. É só o Wagner está aqui, não. Marlene, muito obrigada. E eu fiquei lembrando do Seminário Feminino do Nordeste, que o tema é muito parecido e fenomenal. Muito obrigada. É impressionante ver Deus usando a sua vida na pequena tímida numa superpoderosa. Olha que delícia. Pois é, tá vendo? Atitude, né? Exatamente. Atitude faz toda a diferença. É como eu falei, não faz. significa que hoje eu não tenho medo. Mas naquela época eu tinha medo e não tinha atitude. Hoje eu tenho medo, mas eu tenho atitude. Eu vou trabalhando nesses medos. Obrigada, Melry. Saudade sua, viu? Podem falar, gente. Quem mais quer falar? Pode levar. Marlene. Obrigada Esther. foi muito bom, tá? Amém. Muito bom estar com vocês também. Ai, Deus seja louvado. Amém. Marli, pode falar, Marli. Abre o som, Marli. Boa noite, queridas irmãs. Boa Que noite, alegria. Marlene. Saudade. Boa noite. Essa Marlene, pequenininha, eu e a Mary Marta, a gente não aguenta nem esperar terminar, né, Mary? Essa Marlene, falei para ela lá em Salvador. Eu falei, Marlene, você é divinamente usada pelo Senhor. Jesus tem feito
milagres na sua vida, você faz coisas muito boas, mas eu nunca vi você fazer uma coisa tão boa como você fez aqui na Bahia, né, Marlene? E hoje eu vou retificar, você se superou, pela graça de Deus. Não é porque você é ótima, é porque nós estamos precisando muito desse encorajamento. Eu não poderia escolher uma passagem que você citasse aqui que fosse melhor do que a outra. Eu dou glórias a Deus por causa dessa obra maravilhosa. Agradeço às irmãs do Colheita e agradeço a Jesus pela vida de cada uma de vocês. E eu, terça-feira, não pude ficar totalmente, porque eu estava ouvindo a Marlene, fazendo a feira da Larissa e ajudando a tomar conta do meu neto. Eu ouvi depois, mas hoje eu abri bem na hora e eu quero dizer que eu amo Jesus e eu amo muito cada uma de vocês que tem se esmerado nesse tempo pós-Covid. Que o Senhor use ricamente, que aquelas pessoas que estão desanimadas, eu tenho que dizer que para a minha vida pessoal, tanto em Salvador como hoje, me abençoou demais ouvir cada uma dessas passagens. E eu não sou muito fã de passagem do Velho Testamento, e a Marlene usa largamente. Então, olha, eu recomendo. Um grande abraço. Use e abuse, e fique firme. Amém. Obrigada, Marli. Girlene, de Franca, traz notícia de Franca, Oi. Girlene. Oi, aqui nós estamos aqui na luta, né? Mas está tudo bem, e eu quero dar um grande abraço em todas as irmãs, especial para Marlene. Ela sempre traz uma palavra que conforta, consola, ensina, orienta a gente. Eu ratifico as palavras da Marli, né? Minha amada irmã Marli também, um grande abraço para ela, em especial. E é isso, sempre é um prazer, uma alegria estar com vocês. Muito bonito a fala da nossa irmã também, com o trabalho dela e o esposo. E, enfim, né? Sempre é um incentivo muito grande estar com vocês, para a gente continuar no trabalho do Senhor. Gislene, que novidade é essa no olho? Pode falar? Fiz uma cirurgia aqui, eu ainda estou com o olho tapado, mas está tudo bem. Ah, tá bom. Um grande abraço. Para você também, Marli, para todos vocês, viu? Amém. Muito bom estar com vocês. Muito obrigada. Obrigada, amiga. Um abraço para as irmãs aí. Obrigada. Alguém mais quer falar? Heloísa, ativou o som, quer falar? Fala, amiga. Sim, eu quero agradecer você, Marlene. Você falou muito. Você falou muito para o meu coração. Deus te abençoe sempre. Irmã Cláudia, amo você também. Amo todas vocês, viu? Beijo. Obrigada, Heloísa. Um grande abraço. Quem mais quer falar? Ivone quer falar? A Marlene. Fala, Marlene. Eu quero falar para todas nós a respeito do que a Cláudia falou, viu, Cláudia? Olha, gente, não foi fácil para Jesus. Ele era um evangelista nato. Mas o evangelismo que chegou até nós custou o sangue de Jesus. Verdade. E nós precisamos apoiar mais os trabalhos, sabe? Todo e qualquer trabalho, gente. Todo e qualquer trabalho da sua congregação, da minha congregação, nós precisamos de apoiar. Jesus, ele enfrentou vários desafios. Falavam que tinha Beelzebu, e que era isso, mas ele, a atitude de vencer, de ir para a cruz por nós. Então, nós também precisamos de fazer isso. Cláudia, que Deus abençoe você e sua família. Obrigada por esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo, né? E que todas nós, gente, possamos apoiar umas às outras. Que a nossa atitude seja de apoio. Que nós
possamos, assim, estar realmente demonstrando o nosso amor. Então, obrigada, Silene, Roselane. Olha, gente, vamos abraçar a Colheita Brasil. Tem o Abrigo Lar Cristão, tem outras obras que nós precisamos de fazer, que nós precisamos de ter essa atitude. Vamos com fé. Vamos com fé que Deus é conosco. Amém. Marlene, muito obrigada, Marlene. Oi, Vânia. Ei, Elmira. Amém. Deus te louvar. Muito obrigada pela mensagem sua, viu? Uma bênção, viu? Deus te ilumine. Igual que você seja sempre assim, uma perseverante, dando força para nós mais pequenas, né? Você é grande para nós, viu? Grande para nós, Deus, né? Você, a gente aprende cada dia, né? Muito bonito, muito boa a sua mensagem, viu? Obrigada, você, mas eu também tenho essa atitude de não desanimar, de não desistir. Entendeu? Essa atitude sua me faz força para não desanimar. Então, mas firme, nós vamos fazendo isso umas com as outras. Nós precisamos tomar essa atitude de encorajar umas às outras. Medo a gente tem. Tem dificuldade. Mas nós precisamos vencer todos os nossos medos, todos os nossos desertos, tá bom? Você também. A palavra para Ivone. Ivone. Amém. Amém. Eu gostaria de agradecer muito. Está me ouvindo? Sim. Sim. Eu queria pedir que as irmãs orem por nós aqui em Araçatuba. Eu estou formando um grupo de mulheres para ajudar no Colheita Brasil. E a gente teve já umas oposições. E eu fiquei muito triste com isso. Mas a palestra da irmã veio me motivar muito, muito, para não desistir, para ir em frente. E nós, se Deus quiser, depois eu vou falar que nós vencemos. Amém. Já venceram, no nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigada. Irmã Ivone, a senhora tem o nosso contato, o meu, da Roselane? Sim, sim. Tá legal. Eu estou no grupo da Auxiliadoras. Ah, tá. Nós temos amigas do Colheita. Depois, a Roselane vê ela, colocar ela lá. Posso adicionar ela depois. Sim. A Cláudia quer falar, Cláudia. Fala, Cláudia. Então, eu quero agradecer, né, a mensagem da Marlene e principalmente, né, pela a força, né, essa mensagem que ela traz de encorajamento. E assim, ó, as tímidas é a que Deus gosta de usar mesmo. Eu também sou muito tímida, viu, Marlene? E não é fácil, né? Entendo. E o Valdizan fala uma coisa que me marca muito. Ele diz assim que o dia em que a gente não sentir esse medo, essa timidez de falar da palavra de Deus, está na hora de parar. Porque a palavra de Deus é a palavra de Deus, né? E sempre vai nos deixar com esse temor, e esse temor é que nos leva a fazer o que você faz, o que nós fazemos, estudar, orar, pedir a direção do Espírito Santo e ter fé que é Ele que faz, não somos nós, né? Então, a sua mensagem falou muito ao meu coração, me encorajou, né? Aqui em Maringá, ainda estou com Pelotas na cabeça, né? Mas aqui em Maringá os desafios são grandes, né? E realmente essa mensagem fala ao meu coração. Cláudia, olha para mim. Muito obrigada, que Deus continue abençoando a você. E eu quero dizer para a Ivone que se alguém foi lá falar é porque vai dar certo, vai impactar, não desista, né? Geralmente, quando a gente se levanta para fazer algo que vai fazer a diferença, Satanás se levanta. Geralmente acontece isso, mas não desista, busca ajuda, tem a Silene, tem a Roselane, muitas irmãs aí para lhe apoiar, né? Que Deus nos abençoe. Obrigada, viu, Roselane? Obrigada, Silene, todas as irmãs. Obrigada. E quem quer falar, Esther? Olívia Coelho?
Queria falar rapidinho. Primeiro, quero agradecer a Marlene, porque eu ouvi os minutos finais de sabedoria, porque eu estava em trânsito e eu perdi quase toda a aula, mas pude aproveitar o finalzinho e foi muito proveitoso. E aí eu queria até pedir para as irmãs, coloquei aí no grupo o meu WhatsApp, se for possível, me mandarem a aula que eu estou vendo que está sendo gravada, para eu poder assistir depois. Mas eu estava ouvindo a irmã Cláudia falar, e assim, eu não me considero uma pessoa tímida, eu sempre fui extrovertida, desde criança e tudo mais. Mas, de fato, quando a gente sente a responsabilidade de falar a palavra de Deus e tudo, eu sei que toda vez antes de eu dar aula, assim, vai demorando para me chamarem, e eu vou indo no banheiro, eu falo, gente, uma pessoa não pode ir 7 vezes no banheiro em 30 minutos, mas eu faço isso. E aí eu falo, isso não é físico, é emocional. Assim, então, eu tô bem, eu me preparei, mas eu fico querendo ir no banheiro o tempo todo e tal. Então, é isso mesmo, assim, não existe alguém que vai... Eu acredito nisso, acredito que mesmo as extrovertidas têm que lutar contra elas mesmas, porque é confortável a gente ficar sentada no banco da nossa congregação ou, enfim, qualquer lugar. E quando a gente sobe para falar para uma grande quantidade de pessoas, eu já tive a oportunidade de falar no Congresso Feminino ou dirigir cânticos para 400 mulheres, eu tinha 13 anos. E o meu coração bateu forte. Eu pensei, meu Deus, acho que eu vou piripaque aqui. Não, mas você começa a cantar e fala, eu estou fazendo para Deus. E aí eu só ficava assim, ai meu Deus, eu nunca desafinei tanto na minha vida. Porque você fica nervosa, né? Você está vendo ali as irmãs e tal, e aí depois as irmãs me abraçando. Você cantou lindo. Eu pensava, meu Deus, o que eu ouvi, elas ouviram também. Mas não é, né? É Deus usando a gente, e as pessoas não estão preocupadas com a sua afinação, se você não vai... Quando você vai dar palestra, se você vai, quantos nés você vai falar, quantos tás você vai falar, se a sua dicção, se você vai errar o português ou não e tudo. Deus é tão maior que tudo isso, né? E no final você transmite uma mensagem tão poderosa que não é sua, e Deus transforma, e é o Espírito Santo que convence do juízo, do pecado, e às vezes a gente fica preocupado se a nossa mensagem está certa, se vai impactar corações. Vai impactar. Se você abriu a palavra e preparou a palavra de Deus e está transmitindo a palavra de Deus, claro que vai impactar vidas e corações. Então, essa é uma dúvida que a gente não tem que ter. Aí eu fiquei pensando que fazer esse comentário, não sei se é pertinente à aula, porque eu só peguei os comentários, né, praticamente, mas eu agradeço todas vocês, espero participar outras vezes, que acho que é a primeira vez que eu participo com vocês. Amém. A primeira de muitas. Olívia, a primeira vez que eu fui dar aula no congresso, eu passei mal, assim, de desfalecer mesmo, porque, assim, eu não esperava que, assim, tanta gente. Eu tinha orado, pedido a Deus para me dar uma sala pequenininha, mas Deus me colocou tanta gente na sala que estava muito calor e eu muito nervosa, e assim, eu comecei a passar mal mesmo. Só que a sala que eu tinha pedido a Deus e que ele tinha me colocado, ela tinha uma porta do fundo. Então, eu saí pelos fundos, eu sentei e as meninas foram passando água no meu rosto. Tá vendo? A gente tem medo. Eu sei que alguém falou aí que está sentindo mais aliviada, né? Então, a gente passa por desafios, sim. Hoje, eu ainda passo por esse medo, sim. Mas eu tenho atitude, né? Outra coisa, a Dona Mãe falou aí que Deus usa qualquer uma. Exatamente. Deus vai usar as tímidas, Ele vai usar as ousadas, mas nós precisamos eis-me aqui. Envia-me a mim. E Ele vai fazer. Eu fui mais modesta, falei extrovertida, mas talvez a palavra seja ousada.
Que venha todas, todas serão moldadas de qualquer Sim. forma. Alguém mais quer falar? Comentar alguma coisa, agradecer? Vai, Rô. Eu quero agradecer a todas, né? Assim, eu alegria imensa olhando para a telinha aqui, olhando cada rostinho aqui. E, assim, é uma alegria imensa estarmos juntas, né? Eu sou tímida, gente. Vocês não percebem, mas eu sou tímida, tá? Apesar de eu parecer não ser tímida, né? Falar assim, mas eu sou tímida. Lá dentro, assim, me dá um nervoso. Não, é sério. Eu gelo, Nossa, no dia que eu fui na conferência, a última conferência que eu fui lá em BH, que a Marlene me chamou, ela falou do Coita Brasil, eu falei, você vai lá, Rosa? Eu falei, vou, mas perna tremeram na hora. Eu falei, gente, agora minhas mãos suavam, né? As mãos soam, né? E é normal, né? Nem parece que eu sou tímida, assim, a pessoa olha assim, nossa, você tem assim, né? Não, mas eu gemo por dentro, eu fico assim, nossa. Eu dei um encontro agora aqui em Betim, a primeira vez, né? E aí, na hora da mensagem, a irmã Rose, agora daqui a pouco a nossa prática com a nossa irmã Roselândia, eu falei, irmãs, quando eu estava com aquele fone assim, né, aqui, eu falei, irmãs, eu vou no banheiro, eu vou dar aula de lá, pode ser? E vocês estão ouvindo, porque o fone está aqui, vocês estão ouvindo, eu estou lá, mas vocês estão me ouvindo, entendeu? Porque ninguém está me olhando, porque, assim, é uma responsabilidade muito grande falar da palavra de Deus, né? E você não pode falar aquilo que você não faz. Então, assim, eu falei, nossa, vou ser cobrada, né? O dobro, né? Então, é isso, a responsabilidade maior, né? Acho que o gelo maior que dá em nós, né? O temor que nós temos é em relação a isso. Porque nós não estamos falando de nós, estamos falando da palavra, né? De Deus, a quem nós devemos obediência, devemos agir como falamos, né? De tal maneira falai, de tal maneira procedei. Então, isso pesa muito. A responsabilidade de ensinar é muito grande. Não é só você estar ensinando, é você estar vivendo o que você está ensinando, né? Como é muito fácil falar, mas viver na prática é um desafio, né? Diário, né? Então, mas assim, eu me desenvolvia, graças a Deus, né? Aos 14, 15 anos, que eu fui convidada para a sala das crianças, aí eu comecei a me desenvolver com o Ministério de Ensino. Hoje eu me vejo, acredito que meu dom é ensino, né? Mas me dá muito nervoso, eu fico muito nervosa, mas Deus nos usa, né? Na nossa dificuldade, Deus nos usa, né? É importante realmente ter esse temor, né? Quando nós não temos autoconfiança, não, eu vou lá, eu vou, né? Não, nós temos... eu sou boa demais, né, Rose? Hã? Eu sou boa demais, eu consigo Exatamente, fazer. né? Não, isso aí para mim é pouquinho, não, tranquilo, não, mas realmente a gente está na dependência do Espírito, né? Então, essa humildade precisamos ter ao ensinar, né? Então, a confiança, às vezes quem vê assim a Marlene ensinando nem parece, né? Eu viajei com ela, falou, nossa, eu tenho medo, nossa, eu tremo, nossa, eu falei, gente, mas como, gente? Ela fala com uma tranquilidade, sabe assim, fala de uma forma tão natural, nem parece, né? Mas Deus nos usando, né? Deus nos instruindo, porque Ele que nos direciona, que nos guia o que falar, o que fazer, e sem Ele a gente não pode. Agradecer pela mensagem da Marlene, agradecer pela Cláudia, né? Que muito nos ensinou falando da sua vida ministerial com sua esposa, com sua família. Então, mulheres que nos inspiram, né? E, com certeza, essas aulas realmente foram... hoje, né? Foi mais uma bênção para nós nesse momento juntas. Esperamos no próximo encontro, que é no segundo sábado do próximo mês. Sempre no segundo sábado nosso encontro, tá bom? E agradecer a todos vocês pelo carinho, pela atenção, né? Estamos sempre aqui à disposição. Qualquer dúvida, podem falar comigo no WhatsApp. Eu sempre mando, né, as programações para vocês, sempre enche o celular de vocês com muitas informações, né? Mais informações para o reino, né? Para o crescimento. Tá bom, queridos? Deus abençoe. E eu fico muito feliz de ter todos vocês. Hoje que chegamos ao número de 46 mulheres, né? Então, para a glória de Deus, isso. Deus seja louvado, né? Algumas tiveram que sair antes, mas a Silene está gravando, depois a gente vai compartilhar a gravação. Deus abençoe a todos. Um abraço forte. Abraço, Elione. Saudade, minha amada. A de Arthur Nogueira. Então, abraço a todas vocês, minha querida, viu? Marli, quer falar mais alguma coisa? Não. Fala. Vai ativar o som. Desculpa, mas eu achei que eu precisaria voltar aqui, porque idoso é assim, né? Quer falar toda vez. Eu
eu vi alguns rostos novos, e glórias a Deus que não é por mim abençoado de treinar obreiras. E eu dou glórias a Deus que todo mundo tem medo, como a Cláudia bem falou, que o marido dela disse, tem que temer mesmo, porque é a palavra de Deus. E Tiago disse que aquele que se torna mestre vai ser cobrado 2 vezes. Então, além de todo esse medo de fazer palestra do banheiro, Rosilane, você ainda vai ser cobrada 2 vezes. Pelo nosso Deus, ele não esquece. Mas eu ando preocupada porque nós precisamos renovar, nós precisamos mesmo de muitas de vocês que aceitem o desafio de ser cobradas 2 vezes, porque se Jesus não voltar muito em breve, nós vamos ter que multiplicar ou triplicar a Marlene em milhares de vezes. Por quê? Nós não estamos vendo tanta ousadia com as novas, e nós precisamos. Aquela que tem o dom, aceite o convite, aceite o desafio e, assim, viva e fale de Jesus, porque nós estamos precisando de renovação e de complementos. Eu vejo Marlene pregando e ensinando em todos os lugares, e é uma grande bênção o exemplo, a maturidade da Marlene, mas nós precisamos de você, que tem esse dom, que você deixe coisas menores e aceite, porque nós precisamos, né? Então, eu senti esse desejo de falar isso aqui, e eu falo isso porque, no momento, eu não tenho frequentado muitos eventos, mas eu fiz minha vida inteira, e eu sei que nós precisamos dessas mulheres exemplares, mestras do bem, fortes e sábias, que conhecem as passagens que vão falar de viver, porque a igreja precisa disso. E eu perdi a parte que a Cláudia falou, acho que eu estava dentro do elevador, eu estava com visita antes, não é? Mas eu creio que nós não podemos deixar passar em branco o testemunho sobre Jesus. A gente precisa dessas pessoas. Eu vejo aqui Raine, ela fez brilhantemente, Gigi faz brilhantemente, mas nós precisamos dessa intermediária, mais ou menos na idade da Roselane, da Lívia, para que não percamos uma geração inteira se Jesus não voltar. Sim. Porque teve uma pandemia. Nós temos grandes exemplos e nós precisamos dessas mulheres testemunhando e continuando, levando a mensagem. É isso que eu queria dizer. Desculpa, mas eu agradeço. Precisava. Obrigada, amiga. Então, alguém mais? Não darei por encerrado nosso encontro. Elas estão tímidas. Mas tudo bem. Mas a gente agradece muito a presença de todas, servas em ação. Agora, ide e praticai, né, Marlene? Sim, vá avante, pratique. Recebemos de graça e vamos passar de graça. Isso. Muito obrigada a todas. Cláudia, muito obrigada. A gente vê o Valdizan todo dia, mas a gente sabe que ali por trás está você, dando aquele apoio para ele, e motivando e realizando. Às vezes eu ouço ele dizer: Cláudia vai falar tal coisa, não é mesmo? Fala do comercial, alguma coisa assim, né? Muito legal. Amém. Muito obrigada, irmãs. Serve em ação. Todo momento servir ao Senhor. Não importa Amém. O seu dom, a sua dificuldade, mas faça que o Senhor vai abençoar e melhorar a sua ferramenta, que nós somos ferramenta do Senhor. Amém por isso. Tchau, meninas. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Beijos. Beijão.